E a gente conversa agora com o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. Muito boa noite, deputado. O senhor me ouve bem? Boa noite, ouço bem. É uma alegria estar aqui com vocês, todos do Oeste Sem Filtro. É uma alegria. Podemos abordar sobre esse tema que hoje aflige a todo o país. Sem dúvida. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. E, deputado, o senhor publicou um tweet mais cedo em que o senhor escreve que estão usando crianças para convencer aí deputados a aprovar o projeto de lei da censura. Minha pergunta é a seguinte: até que ponto o apelo, em razão ao que ocorreu aí na creche em Blumenau e na escola em São Paulo, pode ter influenciado os parlamentares a votar tanto a urgência do PL 2630 na semana passada e pode influenciar agora numa eventual votação do PL? É um assunto sério o que aconteceu em Blumenau. O meu Twitter não está muito ligado a este fato em si, mas está muito mais ligado a uma ação postada nas redes sociais do relator Orlando Silva, que colocou 35 mochilas hoje em frente ao Congresso Nacional com a faixa dizendo que o PL dele ia resolver isso, o que é uma falácia, é mais uma enganação. O PL, o texto do relatório do relator Orlando Silva não contempla a solução para isso. É mais, ele se associou à Rede Globo Televisão, que é a grande patrona desse PL. Esse PL, para mim, não deveria chamar PL da fake news, nem PL da censura. É PL da Rede Globo. Esse é o nome que eu gostaria de dar a este PL, e vou dizer isso daqui a pouco na tribuna. É PL da Rede Globo Televisão, e a Rede Globo fez uma matéria que é a maior fake news de quase 19 minutos no Fantástico no último domingo, também atacando as crianças e adolescentes que se mutilam, que se suicidam, querendo mexer no emocional. Isso é jornalismo sensacionalista, jornalismo de quinta categoria, que é o que a Rede Globo está fazendo. Civilizar. Bom, a gente está com um probleminha de conexão aqui com o deputado. Acho que ele caiu. Enquanto a gente tenta restabelecer a conexão com o deputado, eu vou jogar para o Fernão, porque ele falou, né, Fernão? A gente estava comentando sobre a mídia. Ele falou que esse PL deveria chamar PL da Rede Globo. Isso, toda vez que eu tenho essa oportunidade, quer dizer, a imprensa é o freio do sistema. O Supremo Tribunal, e eu não digo também que seja o Supremo Tribunal inteiro, porque nem nisso eu acredito. Eu acho que uma grande parte do Supremo Tribunal está acovardado, mas está sem dormir à noite com o que está vendo acontecer lá em volta dele. Mas, enfim, o Supremo Tribunal só pode agir com essa brutalidade porque ele tem certeza do endosso da imprensa, né? E, paralelamente, quer dizer, toda a máquina do PT só pode agir como está agindo porque tem certeza do endosso do Supremo Tribunal. Então, o que nós estamos assistindo é um golpe por interposta pessoa, né? Vem o Lula com essa conversinha, não, vamos deixar o Congresso, eu não vou me meter nisso. Não vai se meter nisso porque ele tem lá o Alexandre de Moraes se metendo por ele, né? Então, é tudo uma mentira ofensiva à inteligência das pessoas, né? Porque é uma mentira tão escrachada e patente, né, que vai por aí. Quer dizer, eu estou vendo no Congresso, pode ser até wishful thinking da minha parte, mas a gente não deve fazer previsão, sobretudo em cima de um ato que vai acontecer daqui a pouco, mas não é uma questão entre conservadores e esquerdistas, nem direita versus esquerda. É democrata e ditador, né, que está dividindo essa parada. Tanto isso é verdade que até o PSDB andou fazendo declaração hoje aí de que vai fechar voto contra isso, né? Qualquer sujeito que tenha um pingo de decência dentro do Congresso Nacional não pode aderir a essa blitz feita com essa violência, né, de um sujeito que vai lá e diz, olha aqui, ou vocês votam como eu quero, ou se não votarem, voto eu e resolvo essa parada e vocês que se danem. Vocês não valem nada, entendeu?
É isso que foi a declaração de hoje. Toda essa armação de hoje tem exatamente esse sentido. Vocês não valem nada. Né? É isso que esse pessoal está dizendo para o Congresso Nacional, né, que foi eleito pelos 150 milhões de brasileiros, dito por gente que não tem nenhum voto de ninguém, para nada. Então, essa coisa de ditadura do judiciário, né, as democracias, a americana, por exemplo, começou a tratar essa parada em 1830, elegendo todos os juízes. Né? E de 1940 para cá faz eleições para destituir juiz que faz mas nem chega perto do que estão fazendo esses nossos aqui. Fernão, nós conseguimos contato novamente com o deputado Sóstenes Cavalcante, ele que é do PL do Rio de Janeiro. O senhor está me ouvindo bem, deputado? Desculpa, eu acho que a internet já começou a sofrer a censura também. As bruxas da internet. Deputado, se o senhor quiser concluir o seu raciocínio em relação à primeira pergunta que o senhor comentava, fica à vontade. Sim. O que estava dizendo a matéria da Rede Globo no Fantástico, quase 19 minutos, ela também queria fazer uma referência de que o PL ia resolver, o texto do relator ia resolver o problema dos automutilação de adolescentes, de crianças e de suicídios. O que não é verdade, é mais uma fake news, ou seja, a Globo defende um projeto para combater a fake news, produzindo uma matéria que é fake news. É lamentável que isso aconteça. É triste ver o parlamento de cócoras, debaixo de pressão. Estava ouvindo aqui o nosso querido comentarista anterior, debaixo de pressão dos ministros, de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, debaixo de pressão de um governo que flerta com ditaduras no mundo inteiro, e que, em nome da democracia, quer se impor justamente censurando, que é o início de uma ditadura. Hoje, o que nós vamos votar na Câmara dos Deputados é tão sério que eu acho que eu estou no meu 3º mandato. Eu levo a votação de hoje mais séria do que a votação que eu participei do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Hoje, se nós aprovarmos esse lixo desse relatório que aqui está, nós vamos estar abrindo mão da coisa mais sagrada que existe na cidadania, que é a liberdade. Eu espero que os meus colegas, que recentemente chegaram aqui, nós temos 45% de parlamentares de primeiro mandato que sequer conhecem o texto, sequer nunca tinham tomado uma votação sob pressão de redes sociais ou de opinião pública como agora. Coloquem a mão em suas cabeças. O governo está jogando tudo, está oferecendo emenda, cadastrar recurso para políticas públicas em municípios, oferecendo tudo para tentar aprovar. Quando eu vejo um governo que oferece coisas a parlamentares, eu já começo a ficar com muita desconfiança. Eu ainda, até a votação, estou confiante, estamos trabalhando, estamos vendo que tem muita gente ainda comprometida com o Brasil da liberdade. E é o que a gente precisa acreditar, ter fé que vai funcionar. Vai ser uma votação acirrada, disputada, mas que nós não estamos só enfrentando o governo, que nesta votação, lamentavelmente, o presidente Arthur Lira, por conta de diálogos com outros poderes, né, em especial o Supremo Tribunal Federal, e com a Rede Globo, ele passou a também ser fiador, junto com o governo, desta votação. O que é lamentável, é direito dele, mas nós vamos enfrentar e aqui se decide pelo voto da maioria. Espero que os meus colegas coloquem a mão na consciência, temos trabalhado muito, conversado com todos, para que a gente possa finalmente derrotar e jogar esse projeto 2630 na lata do lixo, que é o lugar que ele deveria estar. Augusto Nunes faz a pergunta. Deputado, boa noite, é um prazer falar com o senhor. Eu pergunto o seguinte, o senhor não acha que o senhor certamente percebe que o que fez, a atitude do ministro Alexandre de Moraes, a clara, a atitude, o gesto dele, a decisão que tomou, uma clara interferência do judiciário no legislativo, que é proibido pela Constituição. O que é que o Congresso deve fazer sobre isso?
Augusto Nunes, a prática do ministro Alexandre de Moraes em querer usurpar a competência do Poder Legislativo, ela tem sido uma praxe. Afinal, a semana passada, quando foi votarmos aqui na Câmara uma medida de urgência, ele fez questão de vir pessoalmente ao Senado. E por que no Senado? Justamente constitucionalmente, o único órgão que pode punir um ministro do Supremo Tribunal Federal são os senadores. Mas muitos deles têm processo correndo justo no Supremo Tribunal Federal. Isso é uma clara chantagem. Um ministro vindo um dia de uma votação importante. Ora, Supremas Cortes de democracias do mundo, de países equilibrados, países verdadeiramente democráticos, se atêm aos autos, não gostam de ser midiáticos, como está acontecendo aqui no Brasil, e também, aliás, não gostam, não são midiáticos, e muito menos influenciam nas questões políticas. São poderes interdependentes e, lamentavelmente, nós temos que assumir que a interferência clara. E quem poderia punir isso? Pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes já tem as dezenas lá no Senado. Mas nós dependemos que o presidente do Senado paute. Eu tenho certeza que a primeira vez que pautarmos um pedido de impeachment do ministro do STF, nós vamos começar a colocar um freio de arrumação no ativismo judicial, que é a realidade brasileira. Lamentavelmente, no Brasil existe um superpoder, e o nome deste poder é poder judiciário. Ele está desequilibrando a democracia, e agora nós temos um poder executivo que foi abonado pela caneta de um dos ministros, condenado em primeira, em segunda instância, condenado por colegiado do STF e descondenado na caneta de um só. Aí esse executivo assume, refém de quem? Do outro poder. São dois poderes se aliando para tentar alijar o verdadeiro poder da democracia, que é o poder legislativo, que representa o povo. A democracia brasileira caminha para passos largos de fracasso total. Nós precisamos fortalecer o poder legislativo e voltarmos a colocar cada um no seu lugar, no seu quadrado constitucional. Nós, lamentavelmente, estamos vivendo uma desordem jurídica, uma desordem institucional séria no país, que está enfraquecendo a cada dia mais a nossa já combalida democracia. Nós estamos conversando com o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, deputado. Obrigada pela entrevista. Deputado, ontem o presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto, ele foi até o Twitter desmentir uma matéria do Globo que tinha a manchete: com racha na Câmara, PL libera a bancada para votar com Lula. E aí ele desmentiu, disse que a matéria está errada e que não é verdade que a direção do partido tenha liberado a bancada para votar de maneira alinhada com a base do governo. Houve algum direcionamento na votação de hoje por parte do PL, deputado? Ana Paula, um prazer revê-la e falar contigo aqui. Nós fizemos 2 reuniões há pouco no PL. A orientação do nosso líder, a orientação do presidente Valdemar, é nós fecharmos questão, ou seja, todos os 99 parlamentares, eu acho que nós temos presente hoje na casa 93 parlamentares, votarmos fechado contrário ao texto. É a orientação, é o pedido do presidente do partido, e tenho certeza que na articulação do nosso presidente Arthur Lira, no trabalho que a gente tem feito aqui na segunda vice-presidência da Câmara também, nós teremos a nossa base total de votar contrário a isso. Essa matéria da Globo é porque a Globo hoje enviou todos os seus artistas para aqui para conversar com parlamentares. Um monte de artistas globais estão aqui. A Globo está produzindo uma fake news atrás da outra com seu jornalismo. Se alguém abrir agora na internet a página do Jornal Globo, das matérias todas que tiver ali, eu te garanto, 70% só vai falar sobre o PL da fake news. A Globo pode. O Google, que também é uma empresa privada, aliás, e a Globo tem concessão pública, é diferente ainda. O Google não pode, aí vem uma decisão do STF. É o cúmulo das raias do absurdo, da ditadura, do Poder Judiciário, de um governo que quer aplicar a censura no país.
Ana, você quer complementar o questionamento do deputado? Eu queria sim, deputado, porque ontem eu cruzei os votos dos parlamentares do PL, da Frente Parlamentar da Agropecuária, da FPA, com aqueles votos que já foram declarados contra a censura ou a favor da censura e aqueles deputados que não declararam. Então eu gostaria de citar o nome aqui, os nomes dos deputados, como por exemplo o Samuel Viana, do PL de Minas Gerais. Ele ainda, até ontem pelo menos, não havia decidido o seu voto. Já os deputados João Maia, do PL do Rio Grande do Norte, o Júnior Mano, do PL do Ceará, e a Sonise Barbosa, do PL do Amapá, esses três não declararam votos. E o Samuel Viana, do PL de Minas Gerais, esse declarou que vai votar a favor do PL da censura. O senhor acha que esses deputados eles seguirão a orientação do presidente Valdemar? Olha só, aqui em Brasília, todos conhecem o know-how e a capacidade de respeitabilidade e liderança do presidente Valdemar Costa Neto. Todos dizem em voz uníssona, ninguém é um político, presidente de partido de tanta palavra e cumpridor como Valdemar Costa Neto. Ele pessoalmente está cuidando desses parlamentares, de conversar, dar consciência a eles da importância de um recado político que devemos dar a este desgoverno que aí está, e bem como a forma assodada em que esse PL está sendo avaliado pela Câmara, e eu tenho convicção que esses colegas votarão juntamente conosco. Eu não tenho dúvida da capacidade de liderança que o Valdemar tem e de diálogo. Inclusive, vi meu líder chamando algumas dessas pessoas, desses parlamentares que você citou, agora há pouco, há coisa de uma hora atrás, para conversar individualmente com eles, para a gente ter um recado claro à sociedade brasileira que o PL não vai abrir mão sequer de um voto para a gente flertar com essa maldita censura. Silvio Navarro. Deputado, boa noite. Parabéns pela coragem da forma como o senhor se posicionou em relação à interferência de poderes hoje no Brasil. Mas o senhor se sente protegido pelo artigo 53 da Constituição ainda, sobre imunidade e inviolabilidade do mandato parlamentar, depois do que aconteceu, por exemplo, com o deputado Daniel Silveira e depois do que assistimos nas eleições com censura nas redes sociais de perfis de políticos? Lamentavelmente, a democracia brasileira está em convalescência e se desvaindo a cada dia. Eu te confesso que, apesar de conhecer a Constituição, conhecer meus direitos constitucionais do artigo 53 como parlamentar, eu não dou garantias de que amanhã eu não possa estar sofrendo uma represária por eles. Já vi acontecer com colegas. O mais vergonhoso para mim é termos aqui no parlamento o deputado Zé Trovão de tornozeleira eletrônica. Com todo respeito, inclusive o que eu vou falar aqui para vocês, eu já falei ao presidente Arthur Lira, ele já deveria ter pautado um PL aqui, um PLD, no plenário da Câmara dos Deputados, e nós íamos votar para tirar a tornozeleira dele em plenário. Era o mínimo que a gente deveria fazer, para colocar os poderes no devido lugar. É inaceitável termos um parlamentar com tornozeleira eletrônica, sendo que essa tornozeleira foi colocada por possíveis práticas de crimes anterior à sua eleição. Isso é uma vergonha. É uma afronta total ao artigo 53 da Constituição. Este é um caso que está acontecendo hoje, que nós já deveríamos ter resolvido isso, não foi resolvido. Ainda temos um parlamentar sem redes sociais. No Brasil, que se diz um país democrático, o artigo 53 já foi rasgado pelo Supremo Tribunal Federal. Tristemente, eu falo porque tenho convicção da minha missão e tenho responsabilidade com o meu eleitor. Eu não serei covarde. Tem falas minhas na CCJ que sou autor de um PL, é de minha autoria, o PL para punir ministro do STF quando usurparem competência. No dia da votação desse PL na CCJ, eu disse, eu jamais serei como um parlamentar cordeirinho de STF. Respeito a instituição, entendo a importância da instituição nos pilares constitucionais, mas há uma deformidade total no atual momento, e quando eles vierem me perseguir
a única coisa que poderei fazer é comunicar ao Brasil os meus eleitores. Mas eu não vou ser cordeirinho de STF nunca. Fernão Lara Mesquita faz a pergunta ao deputado Sóstenes Cavalcante. Boa noite, deputado. Existe algum tipo de ação ou de mecanismo que permita que o próprio Congresso trate de devolver o Senado para os eleitores brasileiros? Você ocupando a presidência do Senado, a sorte está lançada para sempre, a gente tem que esperar o cara... Não existe nenhuma ação possível que possa partir do próprio Congresso para resolver um bloqueio como esse? Tristemente, a democracia brasileira ela é constitucionalmente desta forma. O único meio é o Senado. O que nós podemos alimentar como esperança, primeiro, todos os eleitos é fruto da votação popular. A gente pode até questionar a questão do voto não ser impresso, outra coisa relacionada a isso, mas aqui está o extrato da sociedade. Por exemplo, essa reforma de novos senadores na última eleição, ela já foi grande, mas era só 1/3. A próxima eleição, daqui 4 anos, serão 2/3. Se a população, de maneira muito consciente, escolher e renovar enormemente, eu imagino que se a gente coloca lá 30 parlamentares, senadores novos, com a proposta de enfrentar esse desequilíbrio institucional e começar a enfrentar de maneira firme, eu acho que aí sim nós vamos ter. Tristemente, eu não conheço outro mecanismo constitucional para enfrentar o STF, senão o presidente do Senado Federal ou uma reforma constitucional, que aí nós vamos depender de votação nas duas casas, maioria absoluta nas duas, o que é muito difícil, e sanção presidencial com o governo de esquerda. Não é o momento para pensarmos nisso. A gente precisa remodelar. A nossa democracia no Brasil ela ainda é muito jovem, e diria que está começando a dar os primeiros passos agora. Nós vamos precisar amadurecer. Se não resolvermos o problema com eleições e renovando o Senado, em algum momento, de maneira equilibrada, porque também é um risco fazer em determinados momentos errados, buscarmos uma reforma constitucional ampla e restrita para a gente buscar freios e contrapesos dos poderes. Do jeito que está hoje, lamentavelmente, os contrapesos não estão funcionando. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora Pronobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora Pronobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, já está com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? Ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pronobis Vitae Gold concentrado. Comprou Ora Pronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pronobis da Vitae Gold.